Fala aí, galerinha, beleza? Professor Wanderson aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser sobre conjuntos numéricos, ok? A pedido de um ex-aluno meu que veio falar comigo para fazer um vídeo sobre conjuntos numéricos. Então eu decidi fazer sobre esse tema agora, certo, pessoal? Então, pessoal, vamos começar com o conjunto dos números naturais, que nada mais é do que os números positivos, ok, gente? A gente define os naturais como sendo apenas os números positivos. E o conjunto dos naturais a gente representa com esse símbolo aqui, tá? Um N com um traço do lado. E pronto, bom, pessoal, basicamente, como eu acabei de falar, como são os números positivos, a gente começa do zero, 1, 2, 3, 4, e coloca essas reticências aqui, certo? Esses três pontinhos aqui que significa que continua. Para mim não tem que colocar 5, 6, 7, 8, porque todo mundo sabe que existem infinitos números, então para mim não ter que colocar todos, porque seria impossível, eu escolho um local para parar, no caso eu coloquei o 4, meu ponto de parada, vírgula, 3 pontinhos, para mostrar que isso continua, tá? Então assim eu defino o conjunto dos números naturais, ok, pessoal? Gente, um fato também curioso, tá? Eu coloquei aqui um segundo conjunto dos naturais, mas observem que não tem o zero. E no símbolo tem um asterisco, certo? Justamente por isso que a gente coloca esse símbolo. Quando a gente escreve o conjunto dos naturais com o zero, observem que a gente não coloca nada no símbolo. Mas quando a gente quer escrever o conjunto dos naturais sem o zero, a gente coloca esse asterisco aqui, tá? Qualquer conjunto que tiver esse asterisco, está mostrando que aquele conjunto não tem o zero contando, ok? Quando não tiver, é porque tem o zero. Ok, pessoal? Bom, basicamente, o conjunto dos naturais é isso aí, ok? Vamos para o próximo. Bom, pessoal, o próximo conjunto dos números inteiros. Pessoal, o conjunto dos números inteiros ele é um conjunto maior do que os naturais. Alguém consegue identificar o porquê? Exato, gente. Porque, observem aqui, o conjunto dos naturais, dos inteiros, ele contém tanto números positivos, observem, ó, 0, 1, 2, continua, quanto número negativo, números negativos, ó. Tem o zero aqui, né? Menos 1, menos 2 e vai, ok? Enquanto os naturais são apenas positivos, os inteiros contêm números positivos e negativos. Então, a gente vai ter que colocar essa reticência aqui para mostrar que continua do 2 para lá e que continua do menos 2 para lá, tá? Ou seja, mostrando que existem infinitos números negativos e infinitos números positivos, ok? Da mesma forma, quer escrever o conjunto dos naturais sem o zero, coloca esse asterisco no símbolo, ok? E daí escreve os números sem o zero. Aí, gente, já esquecendo, o símbolo que representa os naturais é esse daqui, tá? Um Z com um traço do lado. E um fato que é bem interessante também, pessoal, que tem aqui no conjunto dos números inteiros é o seguinte. Por ter números tanto positivos quanto negativos, a gente pode escolher ou só trabalhar com positivo ou só trabalhar com negativo, ou ambos, tá? Fica a gosto da atividade que vocês decidiram fazer. Como assim, professor? Ó, vou mostrar aqui. Professor, quero trabalhar só com os positivos dos inteiros. Coloca o símbolo e um mais aqui do lado. Daí começa 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, ok? Isso está mostrando que você só está trabalhando com o conjunto dos números inteiros positivos, ok? Então, começando do zero, vai para 1, 2, 3 e assim sucessivamente, ok? Então, a gente trabalha dessa forma. Ah, professor, não quero trabalhar com os positivos, não quero trabalhar só com os negativos. Mesmo jeito. Coloca o símbolo. A diferença é que, em vez de colocar um mais para representar positivo, coloca um menos para representar negativo, tá? E daí começa. 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Aí coloca a reticência para mostrar que continua, tá, gente? E dentro desses conjuntos, pessoal, observem que tanto trabalhar com positivo como trabalhar com negativo, a gente começa com zero, né? Mas, professor, eu quero trabalhar com negativo ou com negativo sem o zero. Coloca o Z, o símbolo do Z com traço do lado, dos inteiros, né, o sinal de negativo, para mostrar que tá o menos aqui, tá para trabalhar com negativos, e o asterisco. Daí você começa com menos 1, não começa com zero. Da mesma forma com os positivos. Coloca o símbolo, o mais de positivo e o asterisco. Daí você começa com 1 e não começa com zero. Tá, pessoal? Então,
Esses são os conjuntos dos números inteiros. E um fato também bem interessante que eu acho bem importante falar para vocês. Observem que o zero vai estar no meio do conjunto. O zero sempre vai estar no meio do conjunto. Indo para a direita, eu tenho meus números positivos, como aqui está mostrando, tá? Indo para a esquerda, eu tenho os negativos. É por isso que quando a gente vai trabalhar só com os positivos, a gente começa da esquerda para a direita. E quando a gente quer trabalhar só com os negativos, a gente começa da direita para a esquerda, ficando nesse modelo aqui. Tá, pessoal? Isso aqui é um fato importante e eu queria que vocês soubessem. Continuando, pessoal, com números racionais, conjunto dos números racionais. Pessoal, o conjunto dos números racionais nada mais é do que aqueles números que a gente consegue escrever no modelo de fração, certo? Por isso que eu coloquei aqui esse modelo de fração aqui, certo? Mas aí tem uns detalhes que vocês têm que saber. Que detalhes são esses? Bom, vamos ver aqui esse A. Esse A está representando os numeradores, que são os números que ficam em cima na fração, tá? Eles são números inteiros, ou seja, pode ser zero, número positivo ou número negativo. Ok, pessoal? E aqui embaixo temos o denominador que está representado pelo B. Tá? O B ele já vai ter uma restrição maior. Qual a restrição é essa? Observem que o B também pode ser números inteiros, mas aí ó, temos aqui o asterisco, tá? Quando a gente tem o asterisco, significa que o conjunto não tem o zero, não é isso? Então, gente, ó, o B pode ser número positivo e negativo. Só não pode ser zero, ok? É até uma regra da fração. Para ser uma fração aqui, o valor para ser uma fração, o de baixo, nosso denominador, não pode ser zero. Mas pode ser positivo ou negativo, tá, pessoal? Então, basicamente, os racionais são isso. Números positivos e negativos. Tanto em cima quanto embaixo, sendo que embaixo não pode ter o zero, tá? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês de números racionais que a gente pode escrever. Por exemplo, aqui temos um 4. Gente, a gente pode escrever 4 de diversas maneiras. Eu vou colocar aqui 4 como sendo 8 dividido para 2. Isso é uma fração? Sim. Por quê? Meu numerador é um 8, positivo ou negativo, certo? Então, lembrando, pode ser positivo ou negativo. 8 é positivo, então está contando. E aqui embaixo também pode ser positivo ou negativo, só não pode ser zero. Então, é um 2, então está contando, ok? Então, isso aqui é um número racional, tá, pessoal? Da mesma forma, nós temos aqui, ó, 0,3. Pessoal, eu posso escrever 0,3 como sendo... Opa! Então, pessoal, nós temos aqui 0,3, certo? Pessoal, 0,3 eu posso escrever como sendo 3 sobre 10. Vamos lá. Positivo, número positivo, diferente de zero, certo? Então, isso também é um número racional, tá? Porque, ó, eu escrevi como sendo uma fração onde tanto de cima quanto de baixo são números positivos, diferentes de zero, o de baixo, tá? Então, pessoal, basicamente, números racionais são frações. Basicamente são frações. E um detalhe que eu queria falar para vocês. A gente pode escrever qualquer número como sendo uma fração, tá? Gente, antes que eu esqueça, né, já praticamente se ia esquecendo, os números racionais eles são representados com esse símbolo aqui, tá? Um Q com um traço no meio, certo, pessoal? Agora vamos para os números irracionais. Pessoal, agora há pouco eu falei para vocês que os números racionais são números que podem ser escritos como fração. Os irracionais é o contrário, tá? São números que não podem ser escritos como fração. Como assim, professor? Números que não podem ser escritos como fração. Por exemplo, quando eu vou calcular, vocês podem utilizar até a calculadora para verificar aí. Quando eu vou calcular o número, por exemplo, raiz quadrada de 2. Quanto é que vai dar a raiz quadrada de 2? Por exemplo, pessoal, observem aqui. Eu coloquei raiz de 2, raiz quadrada de 2. Quando a gente usa até a calculadora para encontrar a raiz quadrada de 2, observem que vai dar uma sequência numérica aí. Eu coloquei aí o início, 1,4142. Para não ter que colocar todos, eu coloquei os 3 pontinhos aí. Mas aí é que tá. Por que eu não coloquei o restante dos números? Porque, pessoal, esses números não acabam, certo? Não é apenas o que vocês veem na calculadora. A calculadora não mostra todos porque a tela é pequena, tá? Mas se vocês pesquisarem, vocês vão observar que raiz de 2
ele vai ter vários números. Podemos dizer que infinitos números. Então, depois do 2 aí, eu coloquei reticências. Observe que eu coloquei os 3 pontinhos. Significa que continua, certo? E esse tipo de número que não acaba de escrever, ou eu coloco essas reticências aí, eu não posso escrever como um modelo de fração, certo? Então a gente chama ele de número irracional, tá? Porque ele continua para cá. Como eu disse, são infinitos números e não tenho como escrever todos. Da mesma forma, a raiz de 3, pessoal. A raiz de 3 dá 1,73205 e por aí continua, tá? Então, como eu não tenho como colocar os infinitos números, eu coloco os 3 pontinhos para mostrar que continua. E esse aqui é outro exemplo de número irracional, tá? Existe um número irracional bem famoso, que vocês aí, o pessoal do ensino médio já deve ter trabalhado com, já trabalha com, que é o famoso π. Π é um número irracional, pessoal. Por que π é um número irracional? Então, pessoal, π é um número irracional, mas por quê? Porque quando a gente vai procurar o valor de π, a gente encontra 3,14, 15, 15, 92 e por aí vai, ok? Muitos locais aí limitam π, colocam até a quinta, quarta casa decimal. Mas π, pessoal, é um número irracional, tá? Ou seja, significa que esse valor aqui vai continuar infinitamente. Então a gente chama π de número irracional, tá? E esse número aqui, esse 3,141592, não tem como escrever no modelo de fração. Então a gente faz dessa forma aqui, tá? Então, então como eu tinha falado, não dá para escrever no modelo de fração, é um número irracional, tá? Se dá para escrever como fração, é um número racional. Então, fica essa ideia para vocês, tá, pessoal? Pessoal, já esquecendo também de novo, os números irracionais, eles são representados com esse símbolo aqui, tá? É um i com um traço do lado, tá? Representando aí os conjuntos dos números irracionais, ok? Bom, gente, nosso último conjunto, né, os números reais, conjunto dos números reais, nosso último conjunto, que ele é representado pela letra R com um traço do lado aqui também, tá, pessoal? Então aqui nós temos o símbolo que representa os reais. E, gente, quem são os conjuntos dos números reais? Gente, quando a gente junta o conjunto dos naturais, inteiros, racionais e irracionais, a gente tem o conjunto dos números reais, certo? Ele é quando a gente junta a galera toda, a gente forma ele. Como assim, Vans? Como assim? Eu não consigo identificar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, pessoal, quando eu falo que os números reais é a junção de todos os conjuntos, eu quero dizer isso daqui, ó. Bom, temos aqui o primeiro conjunto dos números naturais, ok? E contendo os números naturais, nós temos os números inteiros, ok? Por assim podemos dizer que todo número natural é um número inteiro, ok? Prosseguindo, contendo os dois conjuntos aqui, tanto naturais quanto os inteiros, temos os racionais. Ou seja, todo número natural é um inteiro, todo inteiro é um racional. Assim, todo natural é um racional, ok? Seguindo nossa linha de raciocínio, temos aqui, fora do padrão, né? Por assim podemos dizer, o conjunto dos irracionais. A gente coloca os irracionais fora porque ele não a gente não pode falar que todos números naturais não são irracionais, números inteiros não são irracionais e números racionais não são irracionais. Por isso que os racionais ele ganham um destaque fora do nosso padrão aqui de crescimento, ok? Digamos que por uma lei natural. E contendo os quatro conjuntos, nós temos os números reais, ok? Quando a gente junta os quatro conjuntos, nós temos um bem grandão que a gente chama de conjunto dos números reais, ok? Por isso que quando eu digo juntar a galera toda, eu quero falar isso, certo, pessoal? Juntando naturais, inteiros, racionais e irracionais, nós temos o conjunto dos números reais, ok? Então, qualquer um desses aqui a gente pode falar que é um número real, certo, pessoal? Pessoal, devido a isso, preparei aqui uma atividade certa para a gente fazer trabalhando em volta disso daí, que a gente acabou de estudar. Vamos lá.
Começando por aqui. Menos 13 é natural? Gente, menos 13 é um número negativo. O conjunto dos naturais ele é composto por apenas números o quê? Positivos. Então, isso é verdade? Não, isso aqui não é verdade. Então, a gente pode simplesmente responder... Deixa eu... Ó, isso aqui não é verdade, ok? 13 é natural? Não. Vamos para a próxima. Zero é inteiro asterisco? Pessoal, quando tem o asterisco, significa que o conjunto não tem o zero, né? Então, isso aqui é verdade? Também não, gente. Não é verdade, tá? Vamos lá. Agora para cá. Menos 2,25 é racional positivo? Aí a gente fica a pergunta. Isso é um racional positivo, gente? Gente, primeiro, já observa, vamos observar aqui. Isso é um número negativo, né? Quando eu trabalho com números negativos, eu tenho que colocar um menos aqui, tá? Lembrando, quando eu quero trabalhar só com o negativo de um número, eu tenho que botar um menos aqui. Aqui tem um mais. Então significa que isso aqui também não é verdade, tá? Então a gente bota um não bem grande aqui. Próximo agora. 6 sobre 16. Gente, 6 sobre 16 é o quê? Uma fração. Uma fração, ela é um número racional. O conjunto dos racionais é representado por um Q com um corte. Então, isso é um número racional? Sim, é uma fração, então, que está dentro do conjunto que a gente falou lá na aula, né? Falou aqui na aula. Próximo, menos 3 é real? Gente, menos 3 é inteiro. A gente sabe que menos 3 é inteiro. Aí vamos lá, voltar naquele símbolo, naquele desenhozinho que eu fiz agora há pouco. Menos 3 é inteiro. O inteiro está dentro dos reais. Então, esse valor a gente pode chamar dizendo que ele é um número real? Pode. Sim. Se o conjunto dele está dentro dos reais, então ele também está dentro dos reais, ok? Então, ele também é um real, tá? A gente pode dizer assim. Certo, pessoal? Todo número natural é um número real. Todo número inteiro é um número real. Todo número racional é um número real. Então, a gente pode escrever dessa forma, tá? E, por fim, gente, zero é natural? Gente, e aí, gente, zero é natural? Quem é o primeiro número do conjunto dos naturais? O zero, né, pessoal? Então, sim, zero é natural, ok? Aqui, gente, preparei uma segunda tarefa para vocês aqui observarem, certo? Deem pausa e tentem fazer. E fizeram? Vamos conferir agora. Gente, vamos lá. Ó, agora é só com os conjuntos, tá? Sem os números. Aqui temos os inteiros reais. Gente, os inteiros estão dentro dos reais? Sim, né? De acordo com aquele nosso desenhozinho, sim. Pessoal, quando a gente trabalha com conjunto, a gente utiliza esse símbolo aqui, tá? É como se fosse um C, para dizer que esse conjunto está contido dentro desse conjunto, tá? Então a gente faz assim, tá? Na matemática a gente faz assim, ó. O conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos reais, ok? Então a gente diz que está contido e faz dessa forma, tá, gente? Próximo. O conjunto dos inteiros está contido nos números naturais? E aí, pessoal, os inteiros estão dentro dos reais? Não, né? É o contrário, os naturais que estão dentro dos inteiros. Então, o que é que a gente faz? Se assim é contido, assim é não está contido, tá? Esse Czinho aqui feio com o corte no meio. Então, a gente faz assim, tá, gente? Z, símbolo aqui, Z, não está contido nos naturais, ok? Próximo. Opa, faltou só um detalhe aqui que eu esqueci. É o cortezão aqui. Pronto, então vamos lá, gente. Pessoal, racionais está contido nos naturais? Não, né, gente? É o contrário. Os naturais que estão nos racionais. Então a gente faz da seguinte forma. Racionais não estão contidos nos naturais. Próximo. Gente, os reais estão contidos nos naturais. E aí, galerinha, esses aqui. O real tá no natural? Não, também não, né, gente? É o contrário. O natural que tá no real. Então a gente faz como? Reais não estão contidos nos naturais. E por fim, gente, temos aqui racionais sem o zero. Gente, racionais sem o zero está contido nos reais? E aí, gente, tá ou não? Tá, né, gente? Tá, porque independente de ter ou não zero, ele vai estar dentro dos racionais, dos reais, tá? Então está contido. Então a gente faz como?
reais sem o zero está contido nos reais. Ok, pessoal? Então, bom, pessoal, o vídeo é esse, tá? Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos. Estudem bastante, tá? E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo lá no Instagram, tá? O link vai estar aí na descrição. E é isso aí, gente. Valeu!